Então, o coaching é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento, que às vezes, inclusive, é uma ferramenta do mentor. Mas existem algumas diferenças fundamentais nesse processo. A primeira delas, o coaching tem foco em resultado. O mentor tem foco em desenvolvimento. Então, qual é o papel do mentor? O mentor vai fazer uso da experiência empírica dele para ajudá-lo a se desenvolver. O meu foco não é na promoção. O coach vai falar, eu quero que você seja promovido. Vamos pensar nas estratégias, vamos dar um jeito para fazer isso. Outra, exatamente. Imagina se Steve Jobs pegasse um Yanomami e falasse assim, eu vou te ensinar a fazer uma Apple, você vai montar uma Apple porque eu consegui. Agora, a hipnose é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento humano. E é isso que eu aplico também como uma ferramenta para mentoria. Bem, amigos, mais um RH Debates podcast. Hoje nós temos uma figura extraordinária. Me fez mudar alguns conceitos que eu tinha sobre hipnose. Isso é um spoiler. Nós temos aqui o Kleber, nosso convidado de hoje, que vou deixar para o Léo seguir na apresentação, mas vai ser muito bom esse podcast. Podem acreditar. Amigos, sem ser Galvão Bueno, né? Agora vai ser Galvão e amigos, né? Hoje com a gente Kleber Rodrigues. Kleber é um amigo, isso aqui está virando realmente um bem amigos, né? Porque graças a Deus eu tenho grandes amigos em RH. Kleber tem mais de 24 anos de experiência, é um formado... a formação dele é multidisciplinar, vocês vão ficar meio assustados. Ele é mestre em engenharia de produção e pós-graduado em psicologia. Né? Duas áreas que geralmente se degladiam, mas que trazem no Kleber uma pessoa só e uma pessoa excepcional. Kleber tem um título honorífico de doutor honoris causa, já treinou presencialmente mais de 250 empresas em 6 países. Atualmente é vice-presidente da Rede Global de Mentores, que é a maior rede organizada de mentores do mundo. O nosso tema principal é mentoria, mas a gente vai diversificar em outros temas bastante interessantes. E Kleber é um fenômeno. Eu acho que é o único, dentro dessa área de RH que eu conheço, de palestrante e treinador, que tem uma experiência muito grande no mercado latino-americano. Da Bolívia, Paraguai, olha, é impressionante. E ainda não é tão conhecido aqui nos grandes centros, apesar de fazer muita coisa fora do grande centro, fora do eixo Rio-São Paulo. Kleber, é um prazer ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu arranjar uma data no meio das tuas viagens, né? E tá aqui você se apresentar agora do que eu esqueci. Maravilha, obrigado. Na verdade é um prazer para mim, né? Eu que antes participava do RH Debate sentado na plateia, eu até comentei com o Paulo que eu ficava olhando para as palestras e falava, poxa, um dia eu vou palestrar aqui. Aí o RH Debates acabou, eu achei que meu sonho tinha sido frustrado, né? E olha eu aqui no RH Debates do podcast agora participando, coisa boa. Você falou muita coisa, né? Então eu já fiz trabalhos no Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai. Faço com frequência, estive agora no começo do ano lá em Mingaguazu, né? Realizando outro trabalho lá no Paraguai. E alguma coisa que você não citou, né? Sou psicanalista também, né? Sou terapeuta também. E, na verdade, o meu foco é desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu vou aprendendo, vou sugando de várias vertentes do conhecimento, ferramentas, ideias, estratégias, para poder converter no desenvolvimento de pessoas. Você é um fenômeno, além de tudo isso, porque tem uma coisa interessante, você é mais conhecido fora do que dentro do Brasil. Né? Interessante isso. Na verdade, o Léo falou isso no começo, eu não sei se é assim exatamente. Né? Teve uma época que eu fui mais conhecido aqui no Brasil, eu aparecia lá nos programas de televisão, né? De vez em quando, isso antes, até 2015 mais ou menos. E aí, por acaso, o meu trabalho foi começando a ter uma demanda lá fora e foi surgindo oportunidades e eu fui aproveitando, né?
Mas não sei. Eu sei que hoje aqui no Brasil eu tô um pouquinho esquecido, não tenho feito mais tantas grandes palestras, mas eu acho que talvez seja porque eu direcionei um pouquinho o foco para o outro lado, né? Então não porque aqui no Brasil as coisas começavam a caminhar muito bem também. Então, vamos virar essa página agora para o RH Debate Podcast, né? Opa, com certeza. Vamos lá. Muita gente confunde mentoria com coach. Opa. Principalmente aquela imagem ruim de coach que a gente tem. E com isso traz também para a mentoria uma imagem bastante ruim também, como você tem de modo geral o coach. Explica um pouco para a gente as diferenças de coach e mentoria. Até para que as pessoas, até nós já conversamos disso, como nós estamos aquecendo aqui a nossa conversa, muita gente que, inclusive eu também tinha esse pensamento até conversar com você, mas muita gente que eu conheço, também quando você fala um coach, a pessoa pensa um picareta. É verdade. Ou um mentor vai querer arrancar um dinheiro de mim para me enganar e eu vou achar que está tudo bem e daqui a pouco eu vejo que não está tudo bem. Como é que funciona isso? Foi bom você ter falado sobre isso, que a mentoria está seguindo o mesmo caminho do coaching. E olha, me perdoe os coaches. Eu sou coach também. E aliás, eu sou um dos coaches mais antigos do Rio de Janeiro, porque minha formação em 2002, então não se falava em coaching. E infelizmente o coaching se perdeu ao longo do caminho. Então o coaching é uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento, que às vezes, inclusive, é uma ferramenta do mentor. Mas existem algumas diferenças fundamentais nesse processo. Primeira delas, o coaching tem foco em resultado. O mentor tem foco em desenvolvimento. Então já começa daí. Então, às vezes, a ferramenta é a mesma, mas o direcionamento que você dá é outro. Por exemplo, é mais ou menos eu dizer o seguinte: se você quer fazer um trabalho de coaching comigo, porque o pessoal do RH, uma pessoa me contrata e fala, Kleber, eu quero ser promovido na minha empresa, eu não sei como fazer. A gente vai fazer um trabalho de coaching, vai estruturar o planejamento dele para ele assumir o cargo, para ele assumir a promoção. Só que tem um detalhe: eu não posso prometer que ele vai ser promovido. Porque para ele ser promovido, primeiro, o que ele vai fazer com a pessoa que está no cargo? Vai mandar matar o chefe? Não é assim que a coisa funciona. Então, qual é o papel do mentor? O mentor vai fazer uso da experiência empírica dele para ajudá-lo a se desenvolver. O meu foco não é na promoção. O coach vai falar, eu quero que você seja promovido. Vamos pensar nas estratégias, vamos dar um jeito para fazer isso. O mentor vai falar assim, eu quero focar no teu desenvolvimento. O que você precisa para estar naquele cargo que você deseja? Então vamos focar em como desenvolver você. O meu papel aqui é te desenvolver. Se você vai realizar ou não o teu objetivo, isso é uma consequência. Pode acontecer ou não. Eu falo que a mentoria é muito mais pé no chão. Porque a maioria dos objetivos, dos sonhos que a gente tem na vida, vou fazer uma provocação aqui para os coaches, a maioria dos nossos sonhos a gente não realiza. Sim, é verdade. Aí tem gente que briga comigo por causa disso. Não, eu realizo a maioria dos meus sonhos, ainda mais pessoal da área comercial. Não é verdade. A maioria dos nossos sonhos a gente não realiza. Mas alguns que a gente realiza ganham tanta vultuosidade, tanta importância na nossa vida, que você acaba compensando. Então, na verdade, a mentoria é muito mais pé no chão. Meu foco é no desenvolvimento. Outros princípios importantes. A mentoria se baseia na minha experiência de vida. Coaching não. Então, um coach pode chegar para você, que é da área comercial, você que era do RH, e vai trabalhar com você através das ferramentas. O mentor pode utilizar as ferramentas do coaching, mas ele precisa conhecer a área em que ele está pisando. Então, se eu não tenho experiência na área comercial, eu não posso mentorar você. Se eu não tenho experiência em RH, eu não posso mentorar você. Então, ele tem que trazer essa bagagem dele. E essa bagagem é convertida em um conhecimento valioso. E aí, mais um erro, mais uma distorção que acontece aí da realidade. Deixa eu explicar melhor essas distorções. O que acontece na internet hoje? Hoje em dia, a internet fez com que os coaches, na verdade, alguns coaches começaram a fazer mau uso da ferramenta e vender coisas sensacionalistas. E aí isso foi depreciando o valor do coaching. Quando eles perceberam que não vendia mais a palavra coaching, começaram a fazer a mesma coisa vendendo como mentoria. Só mudou o nome e continuam fazendo a mesma coisa. A gente percebe isso claramente. E nem sabem o que é mentoria. Sabe? Na verdade, eu brinco que eu falo que a mentoria hoje na internet é o coaching gourmet. Eles gourmetizaram. Por que eu falo isso? Uma vez lá no meu prédio, tinha umas crianças vendendo para ganhar dinheiro, começaram a vender brigadeiro gourmet. Aí eles chegavam com uma caixinha com brigadeiro e falavam, nossa, isso aqui é gourmet? Eu falei, como é que você fez? Eu misturei Nescau, misturei isso, misturei aquilo. Então, o gourmet era feito com Nescau.
Na verdade, o gourmet é o quê? Você utiliza ingredientes sofisticados, tem uma receita específica. Não, eles aprenderam na internet uma receita, utilizaram o Nescau e venderam o brigadeiro gourmet. É isso que está sendo feito com a mentoria. Então, eles estão gourmetizando um processo, dando um nome de gourmetização, para um processo antigo que eles utilizavam, mas porque assim eles cobram mais caro. Mas o que eles estão fazendo está longe de ser mentoria. Então, quando a gente tenta entender o que é mentoria, você começa a perceber que você precisa ter uma bagagem profunda a respeito daquilo, você precisa ajudar no desenvolvimento, o teu foco deixa de ser o objetivo tangível e começa a ser o crescimento da pessoa, e você não foca exclusivamente em uma coisa. Você foca no desenvolvimento harmonioso da vida daquela pessoa. Então, não é só a área comercial que eu vou tratar. Como é que eu faço para essa pessoa ter uma vida mais harmônica baseada nisso? Quando a gente se remete à essência da mentoria, né? A essência da mentoria, para as pessoas que não sabem, vem lá do livro da Odisseia, remetendo lá às origens mitológicas da Grécia, onde, na verdade, mentor, na verdade, era uma pessoa que orientava Telêmaco, que era o filho do Ulisses, aquele general grego famoso pela Guerra de Troia, que Ulisses delegou a ele a função de orientar o filho dele para que ele fosse um grande homem e um grande rei. Aí na mitologia disse que a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, assumiu o corpo do mentor, assumiu a forma, tem várias leituras na mitologia, né? Mas a essência é, ele não tinha que ser só um general como o pai foi. Ele tinha que ser um grande rei, ele tinha que ser um grande líder, ele tinha que ser uma figura admirada, ele tinha que ser um ser humano incrível. Então o papel do mentor era transformar ele num ser humano incrível. O papel da mentoria é isso, é promover uma transformação no ser humano. O foco, o objetivo, o sonho da pessoa, da promoção, do dinheiro, dos objetivos materiais, podem ser uma consequência ou não. E as ferramentas que a gente utiliza na mentoria podem incluir coaching, podem incluir hipnose, pode incluir as ferramentas que o mentor possui. E pode incluir planejamento estratégico, gestão de projetos, o que você tiver como ferramenta para esse processo de desenvolvimento. Então, coaching é muito mais daquilo que se vende hoje no mercado das pulgas da internet. Sim, a internet... Ou coaching ou mentor. Eu vou te mentor ou coach? É o coach. O que acontece hoje na internet? O cara fala assim, olha, eu tinha um cursinho que não está vendendo, agora eu vou chamar de mentoria. E é o mesmo cursinho. Então, ele tem um atendimento personalizado? Não tem. Outro erro grave, ele fala assim, olha, eu fiz isso, então você também pode. Eu tenho um ótimo que eu vi outro dia. Como eu ganhei 8 milhões de reais no ano passado vendendo 632 mentorias para pessoas específicas. Cara, aí eu fiz assim, quanto é que a gente está cobrando cada mentoria? Peraí. Além dessa questão, né, mercadológica, uma outra coisa curiosa é o seguinte, a pessoa fala assim, eu fiz isso e aconteceu. Eu fico imaginando... E fez? Pois é, e às vezes até fez. Eu não vou desmerecer, não vou entrar nesse crédito. Mas a mentoria também não é isso. Não é isso, né? Não é eu chegar e falar assim, eu fiz isso, você vai fazer exatamente como eu fiz. Porque não faz. Não vai fazer, porque a realidade de cada um é outra. Exatamente. Imagina se Steve Jobs pegasse um Indianomami e falasse assim, eu vou te ensinar a fazer uma Apple, você vai montar uma Apple porque eu consegui. Mas eu batendo na mesa. E o Indianomami não tem a menor condição, não tem a menor estrutura, não vive no Vale do Silício, não tem contato com investidores. Não vai funcionar assim. Então, o que é a mentoria? Ao contrário do que as pessoas fazem. A mentoria é, eu vou te dizer o que fazer. Não é isso. A mentoria é, eu tenho essa experiência. Me traz a tua. Vamos discutir e debater, e a partir disso, a gente vai extrair uma coisa nova daqui. Juntos. Isso é mentoria. Então, eu tenho conhecimento A, você tem conhecimento B. Do nosso bate-papo vai sair o C, vai sair uma coisa nova daqui. Isso é mentoria. Não é receita de bolo que é vendida na internet. Sim. Sim. Polemizar um pouquinho as mais. Pessoas são diferentes. Eu não consigo fazer com que você faça exatamente aquilo que eu fiz, e vice-versa, porque a minha realidade é diferente da sua. Sim. Não é só uma questão de habilidade, né? Às vezes tem questão de networking, tem possibilidades num outro momento da vida. Então, durante a pandemia, a realidade era uma, depois da pandemia era outra. Diferença de caráter. Diferença de caráter. Se você pegar dois artistas, dois desenhistas, desenhe essa caneca aqui, eu sei porque eu trabalhei com um monte de desenhistas. Você vai desenhar uma caneca ou desenhar outra, não serão iguais, embora ambos sejam desenhistas. Desculpa ter interrompido você. Não, legal. Não, porque, na verdade, esse mundo complicado de internet, né? É muito complicado, porque o que
é uma maneira fácil e desonesta de ganhar dinheiro na maior parte do tempo, né? Você vê muitos exemplos de coachings e mentores que se dizem isso, aquilo outro, mas que, na verdade, você não tem nenhuma prova real de que realmente aquilo acontece ou não. É verdade. Aí Sim. você vê um vídeo, ele te dá uma aula grátis. Você assiste aquela aula e se você está propenso, quando acaba aquela aula, você vai comprar o curso dele. Porque eu acho que eles incluem nessa aula mais um elemento que ficou também banalizado e é utilizado para o mal, que está intimamente ligado a coach e mentoria, que é a hipnose. Sim. Na verdade, eles usam persuasão, né? Persuasão, né? E às vezes fazem uso da hipnose. Então, e aí é aquela palavra polêmica, né? Me conta um pouco da hipnose. Ele é cético porque, com hipnose, entendeu? Eu sou totalmente cético em hipnose. Tem que hipnotizar Quanto à ele para hipnose, mostrar que ele... Nós estávamos conversando antes e eu falei que eu sou inhipnotizável. Não sei se o termo é esse, mas enfim. E você me deu alguns conceitos que mudaram a minha percepção a respeito do que seja a hipnose. Eu acho que é interessante, eu acho que o público gostaria de saber isso. Legal, maravilha. A hipnose é uma palavra ainda muito polêmica, porque as pessoas remetem sempre àqueles vídeos sensacionalistas de YouTube que são feitos para ganhar like. Então, não que aquele vídeo não ocorra. Tudo aquilo acontece de verdade, tá, gente? Agora, a hipnose é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento humano. E é isso que eu aplico também como uma ferramenta para a mentoria. Então, lembrando, a mentoria segue os princípios e as diretrizes, e cada mentor tem o seu arsenal de ferramentas baseado naquilo que ele conhece. Então, o que é a hipnose? Eu gosto de chamar a hipnose de estado ampliado de concentração. Na verdade, existem vários estados ampliados de concentração no nosso dia a dia. Se você agora está prestando atenção no nosso podcast e esqueceu que botou a panela no fogo, você está no estado ampliado de concentração que está direcionando o teu foco para aqui. Quando você está, às vezes, pensando, concentrado, não estava trabalhando, está sentado na frente do computador e está pensando na praia do final de semana, você está concentrado na praia do final de semana. É um estado ampliado de concentração. Quando o teu cérebro se concentra um pouquinho mais, ele desliga outras chavezinhas na cabeça, para a gente entender, e que permitem que você tenha uma visão diferenciada do contexto. E aí que acontece o processo de transformação. Então, vamos tentar tangibilizar um pouquinho isso. Por que existem conflitos dentro de uma empresa? Porque uma pessoa tem uma visão e outra tem outra visão. E elas se chocam. Agora, se você tentar analisar do ponto de vista do outro, ele tem razão para brigar por aquilo? Ele pode achar que tem. Provavelmente ele tem alguma razão, que ele acredita que é verdade. Eu faço muito isso quando eu analiso os dois lados do conflito, né? Eu boto aqueles temas simpáticos do tipo terrorismo. Por que, cara, quem defende, defende por quê, quem ataca, ataca por quê? Aborto. Quem defende, defende por quê, quem ataca, ataca por quê? Para as pessoas pensarem em questões, em razões que as pessoas possam ter para querer defender aquele ponto de vista, independente do meu ponto de vista. Então, se reserve o seu ponto de vista, mas tenta entender os dois lados da moeda. Quando eu tenho foco numa maneira de pensar, eu começo a acreditar nela como sendo verdade. Quando eu começo a achar que eu não consigo, por exemplo, ser promovido porque eu não tenho capacidade para isso, é o meu foco nesse pensamento. E é aquilo que os coaches também falam, né? Que é a crença autorrealizadora. Eu começo a acreditar naquilo e o meu cérebro responde dessa maneira. O que a gente precisa ter em mente? Como é que eu viro essa chave? Olhando de outra forma para isso. Quais são as outras maneiras? Quais são as outras possibilidades? Qual é o ponto de vista da outra pessoa nesse aspecto do conflito? Por que a pessoa olha de uma maneira diferente? Aí eu entendo racionalmente o que está acontecendo. Aí eu me desentendi com o Paulo porque ele estava interessado em vender e eu queria cuidar das pessoas dentro da empresa. Coisa que não acontece no dia a dia, né? Ele só queria vender. Mas eu tenho que entender que a empresa contrata ele para isso exatamente. E quando eu começo a entender isso, talvez comece a mudar a minha maneira de pensar. Mas isso é racional. Meu sentimento continua negativo. E como é que você muda o sentimento negativo? Aí existem questões inconscientes que precisam ser trabalhadas. E uma forma de fazer isso de maneira rápida é através da hipnose. A gente leva a pessoa para um estado ampliado de concentração, onde ele desliga um pouquinho essa questão racional e crítica dela, e ela rapidamente começa a entender de uma maneira mais profunda o que está acontecendo. Porque o problema é o nosso senso crítico, né? Eu falar assim, não, eu estou implicado com o Paulo. Tá, então deixa eu aprofundar um pouquinho mais isso. Vamos imaginar que
pode ser numa empresa, pode ser numa família, talvez mais numa família que numa empresa, você se sinta profundamente atingido por uma ação ou por uma palavra de um parente, seja lá quem for. Uhum. Tá? Você acha injusto e acha que a forma como foi dita ou como a ação foi praticada foi muito além do que seria razoável. Sim. Tá? Como é que você desliga isso? Excelente, vamos lá. Algumas vezes, realmente, a ação é muito além do razoável, tá? Eu não estou passando panos quentes em cima de comportamentos negativos. Mas o problema não é a ação. O problema é como eu me sinto com relação a isso. Sim, é isso que eu digo. Como é que você desliga essa chave? Essa chave. Então, uma das ferramentas com a hipnose é levando a pessoa no estado ampliado de concentração. E quando eu levo a pessoa para esse estado ampliado de concentração, é mais fácil dela acreditar em novas verdades. Deixa eu exemplificar isso aqui mais para o dia a dia das pessoas, porque está parecendo um pouquinho nebuloso o que eu estou explicando. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei para você quando a gente estava aqui off, né? Em off, conversando um pouquinho antes. Quando você assiste um filme, por exemplo, e você se emociona com o filme, o que aconteceu ali? Por uma fração de segundos, você permitiu acreditar que aquilo era uma realidade. Porque se você falar assim, olha, a pessoa está encenando na sua frente para dizer que está sentindo uma dor. Você vai falar, isso é uma baboseira. Isso não me afeta. Mas aí você fez conexões com talvez situações que você presenciou, você vivenciou, etc. Talvez. Ou simplesmente se permitiu viver aquele momento. Sim. Mas tudo isso não é verdade. O teu cérebro acredita que é verdade por aquela fração de segundos. E o que é a verdade? E aquilo que eu escolho que seja para mim. O que é a verdade? Que eu não sou capaz de assumir uma função? Ou a verdade é que eu posso me esforçar para adquirir essa função? Tudo isso é uma escolha que eu faço. E aí entra um pouco da questão da mentoria, né? O que o mentor tem que fazer? Ele tem que abrir o leque de possibilidades na cabeça da pessoa, ela tem que perceber novas possibilidades e abraçar a que seja mais significativa para ela, que empodera ela mais. E aí, com a hipnose a gente faz isso de maneira muito rápida. Então, a hipnose, que é um estado ampliado de concentração, assim, só para explicar um pouquinho mais, né? Assim como quando a gente estuda para uma prova, você se concentra lendo mais, você está no estado ampliado de concentração. Quem não gosta de hipnose, mas adora meditação, quando você medita, você está no estado ampliado de concentração. Meditação e hipnose são primos uns dos outros. Se você botar um eletroencefalograma medindo as frequências cerebrais, é a mesma frequência cerebral da meditação você encontra na hipnose. Qual é a diferença? A hipnose está sendo conduzido para uma pessoa experiente que está te orientando num caminho que é mais rápido do que na meditação. Na meditação é você tentando descobrir por conta própria. É profundo? É. É funcional? É. Mas às vezes demora muito. E com a hipnose você pega um profissional experiente que fala, segue por esse caminho, e ele ajuda você a ter essa nova percepção de maneira muito rápida. Um mau profissional aí pode distorcer essa sua descoberta ou essa sua... Sim, pode. Um profissional pode distorcer com facilidade. Inclusive, eu já vi isso acontecendo em um grande evento. Mais uma vez, não são todos os coaches, mas um coach. Eu estava presente nesse evento, ele distorcendo completamente um processo, mandando as pessoas fecharem os olhos e imaginarem. Gente, se a pessoa mandar você fechar o olho e imaginar, você está entrando num estado hipnótico, se você começar a imaginar essas coisas. Você pode até não se aprofundar muito, mas você está mais vulnerável a tudo aquilo que a pessoa fala. E ele induzia as pessoas a sentirem uma dor muito grande. Uma dor que a maioria das pessoas ali não tinha. De uma maneira extremamente perigosa. Porque assim como algumas pessoas não tinham e começaram a sentir aquela dor, algumas que tinham podem entrar num processo que tem uma demanda, tem uma necessidade terapêutica forte. E quando você faz isso num salão com 200 pessoas, você tem que ter responsabilidade. Você não pode fazer de uma maneira tão arbitrária, induzir dores na pessoa. Você pode fazer com 200 pessoas, mas induzir estados positivos, né? Eu vi isso no Rio Centro com 2.000, 3.000 pessoas. Pois é. Então, quando você faz isso com um grande número de pessoas... Vou falar o nome, mas um grande nome. É, eu já sei. Que cobra muito caro. Então, quando você faz isso de uma maneira positiva, com sentimentos positivos, é maravilhoso. Quando você faz com sentimentos negativos, você vai startar gatilhos que vão ter demandas terapêuticas. E às vezes eu não vou saber se a pessoa vai procurar um terapeuta ou não. Se eu tenho 200 pessoas, como é que eu sei o que a pessoa vai fazer quando sair daqui? Se ela vai procurar um terapeuta ou se ela vai cometer um atentado contra a vida dela? Sabe? Isso é irresponsável. Tá? Então, o que é importante se entender?
o processo de desenvolvimento humano tem que focar em aspectos positivos. Eu tenho que me desenvolver. Eu vou tratar o negativo, sim, mas com foco positivo. Como é que eles utilizam isso? Eles fazem você sentir uma dor que você não tem e depois fazem você sentir um prazer poderoso dentro da condução deles. E aí o Robert Cialdini fala muito sobre os gatilhos mentais, né? Esse é um gatilho da dor e do prazer. Então, você não tinha um problema, mas ele fez você acreditar. Você fecha os olhos e imagina, nossa, minha vida está muito ruim realmente, eu não tinha percebido que eu não tenho cuidado da minha saúde, eu não tinha percebido que eu não tenho dado a atenção necessária para minha família. E todo mundo faz isso em algum momento da vida. Sim. Então eu falo que o equilíbrio, na verdade, é um tremendo mito, né? Sabe aquele equilíbrio da roda da vida? Que a tua roda tem que estar perfeitinha rodando, que eles falam pra você, se a roda não está perfeitinha, se está quebrada aqui na roda da vida em algum momento, está batendo a roda, então tua vida está desequilibrada. Gente, sempre vai estar assim. Porque se eu estou agora aqui no podcast, eu não estou com meus filhos em casa. Eu estou fazendo algumas escolhas. Então o que é o equilíbrio? É o gerenciar os desequilíbrios. É como eu sempre faço a analogia do cara, do equilibrista numa corda bamba, né? Então o que ele faz? Ele está andando na corda bamba, mas ele não anda retinho. Ele vai caindo para um lado, ele fala, opa, tô caindo demais, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer força agora para o outro, tem que reequilibrar. E a nossa vida, a gente tem que estar o tempo inteiro assim, se reequilibrando na corda bamba. O equilíbrio, na verdade, humano, se não for uma máquina, é gerenciar desequilíbrios. E de uma maneira saudável. Esse conceito, bem interessante. Então, o mais impressionante é que você encontra pessoas que conseguem fazer isso num nível absurdo, de 200 mil pessoas. Sim. Como eu vi no Maracanã. Irresponsável, totalmente irresponsável. irresponsável. No Maracanã, a gente sabe quem, ele mandou todos jogarem os óculos fora, que eu ia enxergar pela fé. Na verdade, que você faz uma estatística, 70% daquele pessoal que usa óculos, usavam óculos antigos, que já não tinha menor validade. Né? Porque não tem dinheiro para ir fazer um novo óculos, não sei o quê. Então, o que ele estava enxergando com óculos ou sem óculos ia ser a mesma coisa. Mas ele conseguiu convencer 200 mil pessoas a jogar seus óculos fora. É um processo de hipnose catártico, monstruoso, usando a religião, né? E vou falar algo mais terrível ainda, tá? Através da hipnose, a pessoa que usa óculos, às vezes um grau elevado, ela vai tirar o óculos, ela vai acreditar que ela está enxergando bem enquanto estiver sob a sugestão hipnótica. Pelo menos por um tempo. Depois ela vai estar vendo uma coisa não totalmente foi tão turva. Forte e ficou Exatamente. Porque o que acontece? Ela vê uma coisa totalmente turva, mas a cabeça dela constrói as imagens, às vezes erradas. E ela vai acreditar naquilo enquanto estiver sob efeito. Depois aquilo se perde. Você falou uma coisa interessante, que isso é inesquecível para mim. Você não trabalha de hipnose, fez a pessoa acreditar que estava empurrando o vento. Como é que foi? É que estava colada no vento. Colada no vento. Então ela esticou a mão para frente, eu coloquei a mão sobre a mão dela e falei, imagina que tem um vidro entre as nossas mãos, ok? Estou completamente colada no vidro, então você está colada agora. Está colada assim no ar, no vento. Tem um vídeo disso. E ela fica assim, ela começa a rir. Mas isso é uma brincadeira, tá? Aí quando as pessoas olham para essas coisas da hipnose, ela não ia ficar colada muito tempo. Com o tempo, ela mesma percebeu que não tinha necessidade de estar colada no vento, ia se soltar. Mas ela ficou assim, com a mão presa. Como é que esse mecanismo se desfaz? Como é que ele se faz e se desfaz depois? Tem duas coisas importantes. A primeira delas, o nosso próprio consciente tem uma hora que ele vai brigar e fala assim, isso não faz sentido. E ele desfaz. Agora, quando o teu consciente percebe que faz sentido, ele aceita. Ele aceita. E aí é o processo de desenvolvimento, aí que a brincadeira começa. Então, quando eu começo a mostrar para você que faz sentido você se empoderar, que faz sentido você colocar mais energia em algo na sua vida, que aquilo é positivo e benéfico para você, aí você não tem a barreira do teu consciente. Então, o processo de desenvolvimento de hipnose, ele envolve o lado inconsciente, mas tem que trabalhar também com o lado consciente, que é o papel da mentoria. Então eu poderia dizer que o consciente é a grande barreira para você ser ou não hipnotizado? Sim, sim. Na verdade, o teu consciente, pode... Na verdade, o inconsciente também pode ser uma barreira. Por exemplo, se eu falo para você, fecha os olhos e pensa num cachorro, aí você pensa num papagaio, porque você não quer aceitar isso. Então você não vai ser hipnotizado. Agora, se você começar a pensar nas coisas que eu vou falando, você vai ser hipnotizado. Então é como um filme que é apresentado na tua frente. Com o tempo você vai se deixando levar. E isso não é bom nem ruim. Isso é uma ferramenta. Uma faca é boa ou é ruim? Depende do que você vai usar. Depende do que você vai usar.
Agora, o que eu garanto... O que é uma realidade é que a mentoria, no fim, tem um impacto monstruoso no desenvolvimento humano. Sim, sim. E, mais uma vez, a hipnose é uma ferramenta que eu utilizo na mentoria e vários mentores não utilizam, tá? É uma ferramenta de desenvolvimento humano poderosa. E que acelera muito o processo. Se você pudesse mensurar o grau de desenvolvimento de uma pessoa utilizando a hipnose e com quem não utiliza a hipnose, existe alguma diferença grande entre... Muito grande. Então, claro que isso varia de pessoa para pessoa. Então, a pessoa que se concentra mais, o contexto da vida da pessoa, tudo isso pesa. Mas, em geral, a gente consegue avanços 5 vezes maiores, e era a pesquisa de doutorado que eu queria desenvolver e comecei a desenvolver por um semestre, que eu comentei com vocês, eu não concluí no doutorado, fazendo esse tipo de pesquisa, mas a gente consegue, em média, 5 vezes mais rápida a curva de aprendizagem com estados ampliados de concentração. Então, disse hipnose no caso que eu utilizava. Então, deixa eu pensar agora, alguém assistindo nosso podcast e está se preparando para alguma prova qualquer, um concurso público desse da vida, e a pessoa vai dizer assim, eu não tenho um mentor agora, ou não tenho condição, não conheço ninguém. Como é que eu faço isso comigo mesmo? Não tem como. Tem como. Na verdade, você precisa de técnica, você precisa aprender as ferramentas para isso. E como eu faço comigo mesmo? Por exemplo, hoje em dia eu uso o celular para fazer minhas... Na verdade, muitas pessoas, quem pratica muito meditação, elas fecham os olhos e conseguem se concentrar e se manter por muito tempo assim. E eu confesso que eu acho que eu devo ter um TDAH. Porque eu consigo me manter durante um tempo, mas daqui a pouco eu me disperso. Minha mente é muito barulhenta. Muito barulhento. E por que isso? Cada vez é mais comum, porque o nosso dia a dia é mais corrido, né? Você está sujeito a muito mais estímulos do que há 10 anos atrás. Então é super comum. O que eu faço? Eu gravo um áudio para mim e coloco fone de ouvido e vou escutando. Então eu consigo reter muito mais minha atenção. Tem alguns outros truques. Você fecha os olhos, eleva ligeiramente os olhos para cima, aumenta a tua concentração. Interessante, eu não sabia. Isso, você consegue se concentrar e ouvir por mais tempo. E às vezes você não está ouvindo, você acha que não está ouvindo, mas o teu inconsciente está. É verdade esse negócio que eu já vi vender curso de inglês na internet para você ouvir dormindo. Isso é isso. Tem algum fundamento isso? Não tem comprovação. É importante ter falado sobre isso, né? Porque o que eu estou falando aqui são coisas que têm comprovação científica. Sobre aprender dormindo, não há comprovação científica que você aprenda dormindo. Então, não estou dizendo que não exista, mas estou dizendo que não tem comprovação científica. Agora, tem um estado entre o estar dormindo apagado e o se deitar, que você está num estado de profundo relaxamento, que é um estado muito similar ao da hipnose, um estado ampliado de concentração, que nesse período, entre você estar fechando os olhos, entrando em devaneio até apagar, você realmente consegue aprender mais rápido nesse momento. Agora, a partir do momento que você apaga, não tem comprovação científica, e eu confesso a você que eu tenho minhas dúvidas, porque quando você trabalha os ciclos cerebrais, quando você entra em onda delta, você se desliga, então você não escuta, você não percebe os efeitos externos, ou ainda não tem comprovação de que a gente perceba. Então, tem gente que fala que a gente consegue perceber outras mas coisas. depois que teu filho nasce, você passa a ouvir, né? Passa a ouvir, porque na verdade você não chega em delta de maneira nenhuma, né? Você ouve qualquer coisa, teu chão mais pesado do mundo, a criança nasce, você ouve uma pena cair no chão. É impressionante, isso é uma realidade. Cara. Mas, enfim, é o que eu falo, não tem comprovação científica, não significa que não funcione, né? Então, a gente, antes do Newton descobrir a lei da gravidade, definir, escrever a lei da gravidade, a gente continuava vivendo com a gravidade e só não estava sistematizado. Mas a neurociência tem avançado muito nos últimos anos, então, quem sabe, descobriu alguma coisa referente a isso. Eu tenho uns momentos meus onde eu sonho, na realidade, sei lá, eu comecei a dormir às 11 horas da noite. Isso é muito frequente comigo. Num determinado momento que eu não sei exatamente qual, porque... Eu meio que venho, parece que eu vou emergindo, né? Aí estou meio entre aquele querer acordar e ficar dormindo, e aí nesse momento eu percebo essa minha imersão, e aí entro num ciclo de sonhos, mas são sonhos tão reais, pessoas que eu perdi ou eu nunca mais vi, não sei o quê, e parece que eu estou vivenciando aquilo. Isso vai até a hora de eu acordar. Quando eu acordo, eu digo... Interessante, como eu sonhei, eu não sei por quanto se foi. Foram 10 minutos, 5 minutos, foram 2 horas, porque eu perco noção de tempo. Sim.
é isso? Como é que é isso? Na verdade, quando você começa a se aprofundar, o tempo é uma construção humana, né? Sim, O tempo não existe, o tempo é uma coisa racional nossa. sim. E quando você vai se aprofundando pouco a pouco, quando você entra no nível alfa, vamos explicar aqui os níveis mentais, né? Nesse momento a gente está conversando e está muito alerta. O nosso cérebro está numa frequência beta, que a gente chama. Então ele é mais, em termos de frequências cerebrais, ele está em mais ou menos 21 ciclos por segundo. Então quando você vai relaxando, fecha os olhos e vai entrando no estado de sono, você vai decrescendo para o alfa, que é o estado mais comum da meditação, do relaxamento. Na década de 80 ficou muito popular aquele negócio, vou entrar em alfa, né? Eu Sim, até comentei para sim. vocês do curso do Silva Mind Control, depois a gente volta a falar sobre isso. Então, vou entrar em alfa. O que é isso? É o estado mais criativo da tua mente. Nesse estado, você já perde o referencial de tempo. Porque o tempo é uma contagem humana. Os animais não olham o relógio. Sim, verdade. Não querem saber do relógio. É uma construção nossa. Então você se desliga dessa coisa racional e você simplesmente mergulha na experiência. Então você começa a entrar no estado ampliado de concentração poderoso. No teu estado de sono, você ainda desce para o teta, e nesse momento do teta é quando a pessoa te cutuca e você demora a acordar porque ela não está sentindo. E você às vezes vai para o delta. Que o delta, durante uma noite de sono, você vai várias vezes para esse delta, que é de 0 a 4 ciclos por segundo. Então, o teu cérebro está quase desligado, assim, ele está se movendo muito pouco. Ele está num profundo estado de repouso, de descanso, e que é importante para você também. Então, você que passa é um descanso o tempo real inteiro, mesmo, é um né? descanso real. Então, você passa sempre por esses ciclos. Então, você vai do beta até o delta. E aí daqui a pouco você vai subindo, e aí você vai para o alfa novamente quando está dormindo. Daqui a pouco você desce novamente, desce. Aí às vezes você dá uma acordadazinha, aí você levanta para ir no banheiro beber uma água, aí vai para o beta novamente. Então você vai passando por ciclos. E esses ciclos vão determinando o quanto você está ligado na experiência ou não. Mas quando você está em alfa, você já está vivendo esse momento criativo, já está tendo sensações que são frutos da sua cabeça. Diz uma coisa, antes da gente voltar para a mentoria, que é o nosso tema, é verdade quando você faz uma hipnose para fazer uma regressão para efeito terapêutico de um trauma de passado, alguma coisa, isso é real? Funciona mesmo? Funciona muito bem. Aliás, tem muitos hipnoterapeutas que trabalham só com regressão. Então, agora, uma coisa importante é entender e os terapeutas sabem bem disso, que o importante não é o que a pessoa relata da regressão. O importante são os sentimentos que ela acredita a respeito da regressão. Então, quando a gente fala, e aí com todo respeito aos terapeutas de vidas passadas, se a gente for analisar as vidas passadas de tantas regressões que foram feitas, várias pessoas dizem ter sido a mesma pessoa famosa. Uma pessoa conhecida. Sempre então, foi alguém famoso, conhecido. E, na verdade, terapeuticamente, isso não importa. Se eu fizer uma regressão agora, se você me colocar num divã, me fizer uma hipnose de regressão e eu disser que no passado eu fui um sapo, não importa. Você vai tratar o sapo. Porque é uma representação inconsciente sua. Na verdade, o nosso cérebro não existe passado, presente e futuro, né? Mais uma vez, o tempo é invenção nossa. Nesse momento atual, eu estou fazendo uma regressão e os sentimentos e percepções do meu inconsciente trouxeram um sapo. De repente, se eu fizesse amanhã a mesma regressão, o mesmo processo, não tivesse feito hoje, ia trazer que eu era, sei lá, que eu tinha sido Henry Ford. Mas não importa o que fui. O que importa é que isso é uma construção do meu inconsciente. E essa construção que é trabalhada e funciona muito bem. Legal. Eu não sou muito adepto da regressão, não, tá? Por outras questões terapêuticas. Essa questão da regressão de vidas passadas, nós estamos fugindo um pouco do tema, mas que eu acho que isso aí é uma coisa tão interessante, tão instigante. Não, eu penso mesmo da vida atual. Você voltar e ter um trauma de infância que te impede de algumas coisas, sim, mas quando você tem consciência, te libera daquele problema. Eu vejo algumas coisas que dizem assim, você fizer uma regressão em vidas passadas, você cura o que tem hoje. Que, assim, eu fico na dúvida, assim, sabe, vamos admitir que existe a vida passada, não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas vamos admitir que sim. Tá, quer dizer, numa vida passada, o que eu fiz vai afetar a minha vida hoje, quer dizer, que eu tenho lembrança daquela que passou, isso... O que eu vou responder, responde a você e a você também, tá? Responde as duas questões. Na verdade, não é a vida passada,
Então, a vida passada, eu não estou dizendo que exista ou não existe. Sim, tá? sim, O que eu estou dizendo é, se eu criei essa resposta, se o meu inconsciente está dizendo que na vida passada eu fui aquilo naquele momento, e mais uma vez, amanhã pode ser que ele diga outra coisa, é isso que vai ser trabalhado. Então, na verdade, eu não estou trabalhando a vida passada, eu estou trabalhando o desconforto do meu inconsciente naquele momento. Chegamos então, ao ponto. às vezes, o trauma de infância nunca existiu, mas eu acredito que tenha existido. Porque eu passei a acreditar nisso. E é uma fantasia da minha mente. Se torna realidade. Criou um bloqueio. Que eu fiz com que isso tornasse realidade na minha cabeça. Então, às vezes, você lembra porque o meu pai me agrediu e não sei o que, não sei o que. Aliás, teve um caso famoso, que na década de 70, que era um hipnoterapeuta, inclusive, que estava na televisão falando sobre abuso sexual. E quando ele chegou em casa, já estava a polícia na porta dele, que tinha sido acusado de estupro. Eu não me recordo agora o nome dele. Depois, se vocês quiserem, eu dou uma pesquisada e mando para botar nos comentários lá. E aí ele foi preso por causa disso, foram investigar o que era, e na verdade descobriram que enquanto a pessoa estava sendo estuprada, ele estava passando o programa dele na televisão, e a pessoa viu o programa dele. E aí associou a ele naquele momento. Caraca. Que coisa interessante. Então, são fantasias da nossa mente que se tornam realidade. Repara, não é que se torna realidade tangível, mas se torna um sentimento que fica enraizado, fica preso, fica travando você, que você precisa liberar aquilo. E quando você utiliza uma hipnose, por exemplo, você consegue ser muito mais rápido na resolução desse problema do que procedimentos terapêuticos convencionais. Então, na década de 70, por exemplo, que a hipnose não era tão propagada, teve o Dr. Alfred Barrios fez uma pesquisa e mostrou a efetividade das ferramentas terapêuticas. E a hipnose foi disparada a mais efetiva. Então, era uma coisa do tipo, a psicanálise tinha uma efetividade de 7% depois de 90 e poucas sessões. E a hipnose, e aí tinha uma terapia cognitivo-comportamental, se não me engano, era 60 e poucos por cento, depois de, não me recordo agora quantas sessões, 10 sessões, um pouquinho mais. E a hipnose era 98% depois de 5 sessões, uma coisa assim. Então, era gritante a efetividade. E isso a gente falando da década de 70, quando a hipnose não estava tão desenvolvida. E hoje, com os avanços da neurociência, a hipnose evoluiu, amadureceu muito. Então, ela se torna muito, muito poderosa. Então, as pessoas que têm preconceito ainda com o nome, que eu convido as pessoas a se livrar um pouquinho desse preconceito, se desconectar dessa coisa de show, de colar a pessoa no vento, de fazer a pessoa comer cebola achando que é maçã. Isso acontece, é uma brincadeira temporária. Quando o nosso consciente percebe que aquilo não faz sentido, ele desliga na mesma hora. O que eu preciso fazer? E por que a hipnose funciona como uma ferramenta de desenvolvimento humano? Quando eu associo o teu consciente perceber que você realmente pode, mas você não consegue, aí eu entro com a hipnose para trabalhar o teu inconsciente, para mostrar que você consegue, eu somo essas duas forças e promovo o teu crescimento. Aí é o meu ponto agora. Levando em consideração a mentoria, né? E a importância dela no desenvolvimento humano. Você tem alguns dados de contexto que a gente possa estar falando para os nossos ouvintes sobre a importância da mentoria dentro da... Claro. Na verdade, a mentoria vai trabalhar justamente essa parte consciente e muitas vezes inconsciente também. Mas a mentoria vai ajudar você a analisar esses contextos de uma forma mais aprofundada. Então, ela ajuda a trabalhar a questão consciente. Certo. Então, quando eu começo a analisar situações baseadas em experiências e evidências de vida que o mentor possui, e eu trago novas realidades para você, aí a magia começa a acontecer. E aí você conscientemente fala, é verdade, mas eu não consigo. Aí eu, com os ferramentais que eu tenho como mentor, eu utilizo os estados ampliados de concentração, utilizo ferramentas hipnóticas para potencializar isso. Outros utilizam outras ferramentas. E às vezes, com processos conscientes, eu consigo trabalhar isso a longo prazo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Talvez eu estava aqui no centro do Rio e eu fui atender, até por indicação da minha irmã, uma amiga dela, que ela era uma executiva de uma seguradora, inclusive. E ela tinha um problema, ela tinha uma inquietação muito grande, porque ela não se sentia reconhecida no trabalho. E ela falava, olha, as pessoas são promovidas, eu não sou promovida, eu não consegui o aumento. E ela me chamou para fazer um trabalho de coaching na época, né? Eu nem trabalhava com mentoria ainda. E eu trabalho em mentoria desde 2015 para cá. Esse exemplo foi muito marcante para mim. Aí ela falou assim para mim, olha, Kleber, eu faço tudo que as pessoas me pedem, eu resolvo todos os problemas do departamento, eu hoje sou a número 1 nesse setor,
mas eu não sou promovida. E eles não me aceitam, não sei por quê. E aí, para quem é de RH, já deve ter caído a mesma coisa que caiu na minha cabeça, né? Se ela faz tudo no departamento, como é que ela vai ser promovida? E vamos botar quem no lugar dela. Quem que fica no lugar? Quem vai resolver o problema? Não resolve. Sim. E aí eu falei para ela isso. E ela falou assim, olha, Kleber, eu sei disso. Eu faço terapia há mais de 7 anos. E eu descobri, eu vou resumir um pouquinho a história dela, que a história é um pouquinho longa, né? E ela falou que faz 7 anos, fazia terapia há 7 anos, e ela descobriu que o problema é que ela buscava aceitação que ela não teve da mãe. Que a mãe dela tinha morrido, e ela sempre foi rejeitada pela mãe. E ela me contou a história dela, resumidamente. Ela veio de uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, e que a mãe tinha uma filha mulher, e o sonho da mãe era ter um filho homem. Um belo dia, a mãe dela engravidou, teve uma gravidez muito difícil. Na hora do parto, ela teve um problema, e o médico disse que ela não poderia mais ter filhos, mas veio um filho homem, que era o sonho da mãe dela. Repara, isso é a história dela me contando, tá? Eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas é a história que ela me contou. Porque às vezes as pessoas fantasiam algumas histórias, né? E aí ela disse que a mãe dedicou todo o amor e carinho para aquele menino, só que era uma cidadezinha do interior, e com pouco mais de 1 ano e meio ele pegou uma pneumonia e infelizmente veio a óbito. E foi o fim da vida da mãe dela, né? A mãe dela não tinha mais propósito de vida. Eis que, por acaso, contra a medicina, um belo dia a mãe dela engravidou. E ela achava que Deus tinha mandado de volta o menino que ela tanto queria. E nasceu uma menina. E aí ela conta, mais uma vez, relatos que ela me traz, não sei se eram realistas ou não. Às vezes, se eram realistas tangíveis, né? Ou se era uma realidade da cabeça dela. Mas ela contava que a irmã mais velha dela que levava ela na igreja, a irmã mais velha dela que levava ela na escola. Ela lembrava um episódio que ela deitou a cabeça no colo da mãe e a mãe empurrou ela para ela não ficar no colo dela. E que ela se sentiu sempre rejeitada e hoje ela buscava aceitação novamente. Então ela sempre buscava aceitação de todo mundo, fazia tudo que todo mundo pedia. Então ela segurava o departamento inteiro nas costas por conta disso. Quando ela terminou o relato, eu olhei para a cara dela e falei assim, eu não entendi o que você me falou. Ela falou assim, o que você não entendeu? Eu falei, você falou que a tua mãe não gostava de você? Aí ela ficou meio irritada, meio nervosa. Você não escutou o que eu falei? Eu vou repetir. Aconteceu isso? Não, eu escutei. Eu escutei exatamente o que você falou. Você disse que a tua mãe, o sonho dela era ter um filho homem, não é? É. E que ela dedicou todo o amor e o carinho para esse filho. É verdade ou não é? Ela é. E qual foi o destino desse menino? Aí nessa hora ela ficou muda e o olho dela começou a encher d'água. Eu falei, eu não consigo imaginar um amor maior do que uma mãe que teve que se privar do amor da filha dela por medo dela ter o mesmo destino do filho que ela teve. E nesse momento ela não aguentou, despencou em lágrimas, e aí o racional dela começou a falar, poxa, talvez eu estou fazendo uma interpretação errada de tudo isso. Mas o sentimento dela ainda era um sentimento muito pesado. Aí a gente entrou com ferramentas hipnóticas para aliviar esse sentimento dela e ela se permitir mais. E foi muito impressionante porque isso foi numa terça-feira, eu não me esqueço, que na terça-feira seguinte eu tive um outro encontro com ela, e quando ela entrou na sala, ela já entrou assim, com uma outra postura, ela já entrou empoderada, com passo firme, com a postura mais ereta, super confiante. Eu falei, uau, já teve uma grande transformação. E foi no encontro seguinte só que a gente começou com o trabalho hipnótico. Por que eu estou relatando isso? Porque, na verdade, a gente precisou fazer um trabalho consciente, complementado por uma ferramenta hipnótica, para trabalhar o inconsciente, porque apesar de tudo isso, a dor dela era muito grande. Essa dor se desfaz com o tempo? Se desfaz. Mas com a hipnose se desfaz em 2 sessões. Então é muito mais rápido. Maravilha. Então quando a gente combina essas 2 ferramentas, os resultados são incríveis. Você acabou de modificar totalmente a minha percepção em relação à hipnose. Que bom. No começo a percepção era bem negativa, né? Muito negativa. Praticamente. Me fala a importância e o que você tem de números que possam ajudar a gente em algumas coisas. Um dos grandes problemas das empresas hoje é a rotatividade. Rotatividade, sim. A mentoria trabalha na retenção de talentos? Trabalha. Eu não sei esses números de cabeça, mas eu passei aqui, eu vou pedir um auxílio para dar uma cola. Fiz uma pesquisa. 77%? 77% de aumento na retenção de colaboradores. Isso vamos pensar juntos aqui. Quando eu trabalho a mentoria, tem 2 coisas importantes que acontecem. Primeiro, que é o desenvolvimento do colaborador. Então, ele se sente no processo de desenvolvimento. E uma das coisas que mais comprometem o engajamento da pessoa com a empresa, porque ela não se sente mais conectada com a empresa. Hoje em dia, a banalização que tem acontecido hoje no RH também, né, da cultura, das competências, dos soft skills, estão muito banalizados também. Então, antigamente, as pessoas, para construir uma cultura, faziam um trabalho pesado em cima disso.
Hoje em dia, como é que as empresas fazem a cultura organizacional? A missão, visão e valores. Quais são as ações? Tem muita empresa que não tem ação nenhuma com relação a isso. Agora, quando você começa a fazer uma mentoria, você começa a orientar de perto a pessoa, ela começa a se sentir parte desse processo. Ela começa a se sentir conectada. Ela começa a aprender e se desenvolver. Ela começa a ter alguém mais experiente que está mostrando para ela um novo caminho. Por que ela vai querer sair? Se ela corre risco de cair numa outra empresa que não oferece isso para ela. Perfeito. Então, o poder da mentoria é muito grande. Além disso, a pessoa que está mentorando, se for uma pessoa de dentro da empresa, que é o melhor dos mundos, né? O que a gente mais fala é isso. O meu papel como mentor, quando eu sou um mentor externo da empresa, é ótimo, é maravilhoso, eu adoro o que eu faço. Mas melhor do que isso é capacitar mentores internos da empresa, porque eles conhecem muito mais a realidade do dia a dia. Sim. Então, eu chego com uma visão muito limitada. Eu vou chegar com uma visão baseada no que o RH me falou. E você baseado não, no você que o meu não mentorado conhece as falou. pessoas, não sabe o dia. Exato. Como é que elas funcionam no dia a dia? E se ela estiver contando uma fantasia da cabeça dela, eu não sei se é verdade ou não. Sim. O mentor que é de dentro da empresa, ele tem uma propriedade maior para isso. Perfeito. Então, se eu estou falando de coisas naturalmente organizacionais, coisas técnicas e organizacionais. No que diz respeito à produtividade, você fala que líderes mentorados aumentaram a produtividade em quase 90%. Sim, e essa pesquisa, tem aí o referencial da pesquisa, depois a gente coloca lá. Aqui esse nomezinho aqui embaixo, ó, é Learn to Fly. Ceolab. Esse é o site, eu mando depois dessa pesquisa. Ok. Então, e na verdade porque é um processo de desenvolvimento, né? Eu capacito a pessoa a produzir mais e melhor. Eu dou direcionamento para ela fazer essa produção. Então é natural que cresça a produtividade. Maravilha. O crescimento, a mentoria vem crescendo bastante, né, dentro desse Vem processo, crescendo né? muito. Então, grandes empresas hoje fazem uso da mentoria, pessoas renomadas tiveram grandes mentores. Eu falei de Steve Jobs aqui, né? Do Jobs mentorando o Yanomami. Jobs mentorou, por exemplo, o Zuckerberg, né? Para ele montar isso eu não sabia. O Jobs foi mentor dele. O Jobs, aliás, ele Quem fez foi o mentor do Musk? Eu não sei. Não sei, Mas aquilo ali está muito Eu fora acho da que ele está curva. precisando muito aí de uma mentoria para equilibrar um pouquinho. Mas o Jobs, eu vejo de vez em quando alguns vídeos dele no YouTube, ele dando palestras de mentoria para universitários, é um negócio espetacular. Espetacular. Para quem tinha aquele rótulo do Jobs, aquele cara mal-humorado, rabugento, brigando com todo mundo, né? E que, curiosamente, uma coisa interessante, né? Sabia que foi feita uma pesquisa na Harvard Business Review e Steve Jobs foi eleito o maior líder empresarial de todos os tempos? Se eu não me engano, é de 2014. Depois dá um Google aí, Harvard Business Review, Steve Jobs. Então, nessa pesquisa. Então, apesar daquele estilo de liderança deslocado, ele tinha um compromisso com o desenvolvimento das pessoas que hoje as pessoas admiram ele por conta disso. Respeitam e valorizam. Se vê as palestras que ele fazia falando sobre desenvolvimento, ele tinha uma profundidade na visão de mundo. Então, ele tinha talvez uma bipolaridade, não sei, assim, aqueles rompantes que assustavam um pouco as pessoas. Mas todo gênio não é normal. Se fosse normal, não seria gênio. Né? Verdade, a gente tem que entender. A gente está caminhando a passos largos para o nosso final, mas eu tenho algumas coisinhas que eu queria passa muito perguntar rápido aqui, e né? assim, isso aqui vai ser um podcast Qual muito mais longo. o segredo para uma mentoria se tornar eficaz? Legal, maravilha, isso é bom. Existem duas coisas aqui importantes da mentoria. Primeiro é o processo de mentoria e o outro é o método do mentor. Então, esses dois caminham muito juntos. Primeira coisa, o processo da mentoria, como é que ele caminha, em geral? Ele começa com os objetivos delineados, e aí tem um primeiro grande calcanhar de Aquiles, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que o objetivo é aquilo que foi delineado logo no começo. Não, às vezes a gente entra num looping de objetivos que a gente não consegue, demora a sair dele. Eu quero conseguir uma coisa, e depois eu descubro que para conseguir essa coisa, eu preciso de uma outra coisa que eu ainda não tenho. Então, eu construo um novo objetivo. Então, entender isso com clareza é muito importante. Às vezes, as pessoas têm objetivos que não são objetivos delas. São objetivos que os outros estão impondo. Então, não está conectada com aquilo. Então, entender e trabalhar bem o objetivo é um grande primeiro passo. Depois do objetivo, a gente parte para o diagnóstico. Qual é o cenário atual dessa pessoa? Quais são as variáveis que estão intervindo nisso? Quais são os elementos que eu tenho o poder de mudar e quais são os elementos que eu não tenho o poder de mudar? Então, esse processo de diagnóstico precisa ser bem feito. E o mentor, por isso que o mentor precisa ter uma experiência na área específica disso. Porque senão vira o achismo, né? Vira o pitaqueiro.
E aí, uma vez que eu faço esse diagnóstico bem feito, aí tem a parte de transmissão do conhecimento, da sabedoria. Então, sabedoria vem do mesmo radical de sabor, né? Vem do latim. Eu tenho que saborear, eu tenho que ter experimentado aquilo. Não é eu acho, eu li no livro. Não, que dentro da minha vivência, como é que eu ajudo você com isso? E como é que juntos a gente constrói algo novo com isso? Por isso que se fala que o mentor cresce no processo de mentoria. Porque eu não saio com a mesma ideia que eu tinha na cabeça. Eu vou me juntar com o meu mentorado para construir novas ideias e novas ações. Então, o mentor também aprende nesse processo e cresce bastante. O pessoal fala muito isso na internet e depois faz aquela mentoria gravada, né? Que não funciona. Elisa, por favor. E por fim, é mensuração de resultados, né? O quarta etapa é mensuração de resultados. Então, como é que está sendo a evolução disso? São 4 fases, né? 4 fases. Para ser um mentor, você tem que entender daquilo que você está mentorando. Sim. Então, mais do que entender, você tem que ter vivência naquilo. Então, supondo que eu sou uma indústria automobilística, eu suponho que você nunca tenha trabalhado numa, eu vou precisar de você como mentor. Como é que você faria para fazer essa... Excelente, vamos lá. Eu não poderia jamais ser um mentor sobre a indústria automobilística. Então, por acaso, eu sou mentor na área do desenvolvimento humano. Então, não é obrigatório. Tem gente que acha que mentor trabalha só com desenvolvimento humano. Não, eu sou dessa área, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento, com ferramentas de desenvolvimento. Então, minha área é essa. Então, o que eu posso ajudar na indústria automobilística? No desenvolvimento comportamental. Sim, exatamente. de algumas questões. Sim. Agora, se tiver uma pessoa que tem experiência com desenvolvimento humano na área automobilística, eu não tenho dúvida de que vai ser um mentor melhor do que eu nessa questão. Entendi. Se a pessoa realmente for devidamente capacitada para a área de desenvolvimento humano, claro. Sim, não, perfeito. Sim. Qual o papel das soft skills do mentor no processo? E foi importante ter falado sobre isso, tá? Porque eu tenho visto muitos mentores que eles têm um conhecimento muito profundo de um tema e acreditam que isso é o que sustenta a mentoria. E às vezes eu vejo umas brigas tão infantis entre profissionais da mentoria que eu falo, gente, tá faltando uma formação básica aqui. Quando a gente fala da mentoria, mais uma vez, a gente não está aqui só para ensinar aquela competência específica. A gente está aqui para gerar equilíbrio naquela área para a vida da pessoa. Então, se eu não tenho habilidades, se eu não tenho soft skills para isso, se eu não sei lidar com as diferenças, se eu não sei ter uma comunicação efetiva, se a minha liderança é precária, se eu não tenho inteligência emocional para ajudar o meu mentorado nesse processo, eu não vou conseguir ajudar ele nesse processo de desenvolvimento. Eu vou conseguir ensinar técnicas para ele. Então, eu sou um professor, eu sou um tutor, eu sou um consultor, mas eu não sou um mentor. O mentor tem que ter essa habilidade transversal em várias áreas para poder levar essa sustentabilidade para o mentorado. Eu não estou aqui para ajudar você a ser o profissional da indústria automobilística. Não estou aqui para ser o super vendedor. Eu estou aqui para ajudar você a se desenvolver como um vendedor diferenciado, equilibrado, a ser um profissional que tenha várias expertises que ajudam você a desenvolver bem o teu trabalho. Não é só o quesito técnico. Então, se eu não trabalho soft skills, então eu presenciei, inclusive, um mentor com muita experiência, fazendo uma rixa, assim, infantil, com um mentor com pouca experiência, que eu falei, gente, a experiência de vida que essa pessoa tem, ele tinha que ter se desenvolvido em algumas outras questões, né? É importante desenvolver os outros, mas a gente tem que se desenvolver também. Então, se você não for o ser humano que busca essa superação, esse desenvolvimento, você não é um mentor completo. Traduz para quem está nos assistindo aqui e deve estar se perguntando o que são os soft skills. Sim, soft skills são as habilidades comportamentais, né? As habilidades blandas, né, que os hispano-americanos falam muito. Então, eu saber lidar com situações difíceis no meu dia a dia, eu saber lidar com as pessoas no meu dia a dia, eu saber ter atitudes mais positivas no dia a dia. Então, eu falo que a gente tem que buscar um mentor que o mundo precisa. Então, se eu busco soluções para problemas de maneira conflitiva, vamos agora do Elon Musk, né? Donald Trump. Respeito o Elon Musk pelo que ele construiu como empresa. Agora, a maneira que ele busca é uma maneira conflitiva. Donald Trump, o que está fazendo com relação ao mundo? O pessoal fala, nossa, mas ele está fazendo uma gestão que vai trazer resultado. Não quero saber da gestão. Não quero saber de política também, por favor. Mas o que eu estou falando é que esse caminho conflitivo acaba gerando muito mais problema do que solução.
Então, um mentor tem que buscar caminhos positivos. Se a aprendizagem não for positiva no final do processo, essa mentoria é deficitária. Imagina que, por exemplo, eu estou mentorando uma pessoa e a pessoa fala assim, então, o que você pode aprender de tudo isso? Ele fala assim, eu aprendi que eu não posso confiar nas pessoas da minha empresa. Será que eu posso terminar um processo de mentoria assim? Não posso. Claro que não. Eu tenho que ajudar a pessoa a se harmonizar com o mundo. Se ele não tem esse processo de harmonia, eu falo muito que o pessoal, quando a gente fala de metas, né, o pessoal adora utilizar o SMART. O SMART é lindo e maravilhoso, só que ele é cartesiano, ele é objetivo. Eu falo, gente, se não tiver um chá, e não é o chá das competências não, se não tiver um outro acrônimozinho aqui, que o primeiro deles é conectividade com pessoas, é o C. O A é harmonia, o H é harmonia, e o A é aprendizagem positiva, o teu SMART está deficitário. Então, o teu objetivo não se conecta com a tua vida. Esse é o chá gourmet, né? Esse é o chá gourmet, é o chá gourmet. Então, tem que ter conectividade, tem que ter harmonia e tem que ter aprendizagem positiva no processo. Por que as pessoas, às vezes, colocam objetivos na vida delas e não se esforçam? Porque quando eu olho lá na frente, nossa, minha vida ficou um caos. Eu quero ser rico. Nossa, mas agora eu não respiro, eu estou doente, eu estou acabado. Não teve harmonia. Quem são as pessoas que estão se conectando? Detesto todo mundo ali. É um baile de máscaras na minha empresa. Sim. Não estou me conectando com isso. Perfeito. A minha aprendizagem, qual é a minha aprendizagem? Que eu não posso chegar perto do fulano, que essa pessoa é perigosa. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas eu estou cumprindo lá com o meu SMART, né? Eu consegui a promoção, comprei a casa dos sonhos, eu estou ganhando o salário que eu sempre quis. Mas e a minha vida, como é que tá? Perfeito. Histórias inspiradoras de mentoria que mudaram vidas. O que você teria aí? Nossa, tem muitas coisas sobre isso. Essa foi uma que eu contei da... Acho que a gente pode botar no singular isso, em história. História. Uma história sem ser da... Uma história, sem ser a dela. Olha, tem uma história muito bacana também, que é uma reflexão até, uma provocação, que uma das coisas muito legais a respeito da mentoria é você abrir o leque de possibilidades, né? Eu lembro de um executivo que eu estava trabalhando com ele e que ele estava sempre incomodado porque ele tinha que ser workaholic. Ele falava, gente, eu tenho que produzir, tem que ser workaholic, não sei o quê. Porque esse negócio de zona de conforto, essas pessoas ficam na zona... Toda hora ele falava zona de conforto. E me incomodam muito alguns conceitos clichês, tá? E zona de conforto, que eu sei que é um conceito mundial, é um conceito que me incomoda profundamente. Porque qual é o problema do conceito de zona de conforto? Primeira coisa, e aí eu trouxe essa análise para ele, que ele falou assim, não, porque o fulano não está na zona de conforto, eu não. E ele queria trabalhar mais. Ele estava cansado, ele estava acabado, ele estava doente. E o tempo inteiro ele querendo, não, por que isso, porque não sei o quê. E aí, daqui a pouco falava mais uma expressão, porque eu não posso ficar nesse conforto. Eu falei, vem cá, para que você trabalha tanto? Porque eu tenho que ter tranquilidade na vida. E o que mais? Né? E aí a gente chegou nisso, ele está buscando conforto. Então, por que você quer sair da zona de conforto? Repara que a gente construiu uma crença de tantas pessoas falarem que a zona de conforto é uma coisa ruim. E eles estão confundindo. A pessoa que está cheia de inquietação, cheia de problemas, cheia de conta para pagar, mas não está conseguindo produzir porque não está sabendo lidar com aquela dor interna dela e está dizendo que aquilo é conforto. Mas não, ela está com uma dor poderosa dentro dela ali. Ela não está confortável. É o problema do medíocre, né? Exato. O cara está médio, não é medíocre. Aí já é pejorativo o medíocre. Exato, e medíocre é mediano. Então, o que se construiu? Que conforto é ruim. Olha o alimento que se faz no nosso subconsciente. Eu não posso ficar confortável, porque se eu for confortável, eu sou vagabundo. E aí, quando a pessoa encontra a paz, ela fica inquieta, dizendo, não posso fazer isso. Então, cria uma sabotagem inconsciente. E foi muito legal a transformação que essa pessoa teve, porque ela continuou muito produtiva na empresa. Então ele trabalhava com rede varejista. Ele trabalha ainda até hoje. Então ele trabalhava workaholic, desesperado. Ele achava que se ele reduzisse o nível de trabalho dele, ele ia reduzir a produtividade dele. E muito pelo contrário. Quando ele reduziu o nível de trabalho, a produtividade dele aumentou. A qualidade de vida dele aumentou. As pessoas que trabalhavam com ele começaram a falar, nossa, como você mudou. Você agora está muito mais humano, você está alegre, você está sorridente aqui. Então a transformação na vida dessa pessoa foi da água para o vinho. E ele começou a se dedicar mais à família, começou a se dedicar mais às pessoas que trabalhavam com ele, e ele com medo de achar que ia cair a produtividade, que ele não ia ser mais um bom profissional, muito pelo contrário, passou a ser um profissional extremamente respeitado. Então são transformações assim que a gente olha e fala assim, nossa, como é bom ver as pessoas mudarem dessa forma. Maravilha. Antes da gente pedir a
tua reflexão final, o Paulo tem uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Da nossa votação, né? Assim, não podemos esquecer que esse episódio também está concorrendo para o prêmio que nós vamos, que será feito agora, quando nós fizemos um ano, próximo ano agora, não é isso? Uhum, Janeiro ou fevereiro? Janeiro ou fevereiro. E os premiados serão aqueles que forem mais votados. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que gostou, que esse podcast é para ter pelo menos o dobro de tempo que ele está tendo. É para ter muito mais tempo. A gente tem muito mais coisas para conversar. Com certeza. Então, vai lá, clica lá no joinha, faça um comentário e compartilhe. Tá? Vamos ajudar aqui a que esse podcast, esse episódio, chegue ao final. E eu tenho certeza que chega. E vai ter um brinde, né? Vai ter um brinde, né, pro pessoal? Vai ter um brinde. Tem Aí o próprio Kleber pode dar notícia desse brinde. Faz uma reflexão final e dá a notícia do brinde e das tuas redes sociais. Joia, legal. Reflexão final, um fechamento aqui. Exatamente. Joia. Então, gente, quando a gente fala de mentoria, é importante entender que a gente não está falando de ensinar. A gente está falando em despertar a pessoa para novas possibilidades. Então, não é questão de eu jogar um monte de informação, de conhecimento em cima da pessoa, mas é questão de transformar a visão dela de mundo, transformar a vida dela de uma maneira que muda totalmente a vida dessa pessoa. Muda o contexto, a maneira como ela enxerga a vida. Então, se todo mundo pudesse ter um mentor ou ser um mentorado, eu não tenho a menor dúvida de que o nosso mundo hoje seria um mundo muito mais harmonioso, muito mais compassivo, com muito mais sabedoria e com muito mais desenvolvimento verdadeiro. Então, acho que a grande questão é, você que está assistindo a gente agora, é se perguntar quem que poderia ajudar a transformar você e quem você poderia transformar com a sua experiência. Porque é isso que pode mudar o nosso mundo para um mundo muito mais harmonioso, muito melhor. O brinde? O brinde, para quem curtir, compartilhar e se inscrever no canal, vai ganhar um áudio de auto-hipnose. E comentar. Tem que fazer um comentário. Isso, eu vou ler lá os comentários também. E eu vou disponibilizar aqui um link para vocês baixarem um áudio, para você fazer uma auto-hipnose. Ou seja, você vai botar um fone de ouvido, vai para um lugar relaxado na tua casa antes de você dormir e vai escutar um áudio que trabalha a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso empoderamento no dia a dia. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais, escuta esse áudio, que eu tenho certeza que vai transformar muito a tua percepção, a tua maneira de lidar com os desafios do dia a dia. E se você quiser ter contato com o Kleber para contratá-lo, para mandar mensagens, as redes sociais e os links dele vão estar disponíveis na tela também. Maravilha. Ok? Kleber, muito obrigado. Obrigado a vocês. Com certeza foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser, não tinha dúvida. Esse a gente ficou nessa luta de... transformador para mim, eu já digo aqui para vocês, realmente é muito bom, muito bom. Assistam esse áudio dele, que é sensacional. E valeu a pena ficar esperando conseguir montar uma data entre as tuas viagens. Verdade, desde janeiro a gente tentando marcar, né? Está tentando, marcar toda hora. Ok? Gente, muito obrigado, foi ótimo, prazer da audiência de todos. Nos vemos logo com um novo. Amigos, estamos aqui de volta, agora com as 3 perguntas para membros. Mas que por enquanto ainda estão sendo abertas para todos. Kleber, você é vice-presidente da RGM, Rede Global de Mentores no Brasil. Afinal de contas, o que é esse tal de RGM, Rede Global de Mentores? Maravilha, legal. Léo, a Rede Global de Mentores é a maior rede organizada de mentores do mundo. É uma rede que se organizou juntando mentores de diversas escolas e para consolidar o que é a mentoria de verdade e tentar evitar que a mentoria se perca nesses caminhos, como vem se perdendo, como se perdeu o coaching, como se perderam outras vertentes do desenvolvimento humano. Então, nosso objetivo é ajudar a mentoria a caminhar num processo de desenvolvimento saudável e de maneira científica e consciente. Então, trazendo vários estudos a respeito da mentoria e ajudando a construir esse caminho para mentores e mentorados para que possam crescer em harmonia. Uma pergunta para você.
Como uma pessoa pode se tornar mentor da RGM? Excelente, vamos lá. Primeira coisa, a RGM, qualquer pessoa pode acessar agora o portal, fazer a inscrição gratuita para fazer parte da comunidade e se inteirar de várias informações. A pessoa que quer se certificar como mentor da RGM, ela precisa fazer um curso de formação para mentoria. A gente deve estar lançando uma aqui nos próximos meses aqui no Brasil, então tem cursos pelo mundo inteiro. Em vários outros países também, quem fala outros idiomas, se quiser fazer, tem cursos online. A gente deve estar lançando o nosso aqui no Brasil nos próximos 2 meses, deve estar sendo lançado aqui. E é um curso de formação onde o objetivo é você entender os princípios norteadores da mentoria e potencializar os teus recursos, as tuas aprendizagens de vida dentro desse processo de mentoria para que você possa ajudar outras pessoas também. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu convido a acessar mais uma vez o site. Então, a inscrição básica é gratuita. Tá? Se você quiser participar de outros módulos da RGM, tem módulos, tem cursos pagos também de outros mentores, tem programas que a gente tem o RGM Plus, onde tem centenas de horas de material e conteúdo de mentoria para se aprender, e tem as formações que vocês podem se desenvolver de uma maneira consciente, de uma maneira... Ok. E para encerrar, como que a mentoria pode criar legados e inspirar mudanças em escala? Excelente. Na verdade, o papel da mentoria é justamente criar esse legado. Eu falo que ele deixa sempre um legado invisível. Porque quando eu transformo a pessoa para um ser humano mais harmonizado, um ser humano que interage melhor com o meio, eu estou mudando não só a vida dessa pessoa, mas a vida das pessoas que vivem com ela. Como o caso desse executivo do varejo que eu contei para vocês. Porque eu fiz um trabalho com ele, mas mudou o ambiente de trabalho dele, mudou a casa dele, e a gente vai expandindo pouco a pouco isso. Sabe aquela Corrente do Bem, aquele filme antigo? Sim. A gente faz uma pequena mudança e as pessoas vão abraçando isso também. Então, claro, uma vez, engraçado, eu estava na Marinha, aqui do Brasil, e um trabalho que eu fiz com eles, e aí o almirante virou e falou assim para mim: Kleber, você acha mesmo que você vai transformar o mundo com a mentoria? Eu falei, não, eu não acho que eu vou transformar o mundo, mas eu posso transformar a vida de algumas pessoas que estão aqui ao meu alcance. E acho que essa que é a grande magia da mentoria, essa é a grande magia do desenvolvimento humano. Né? Não só quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, quem trabalha com coaching, quem trabalha com terapia, a gente também está fazendo esse papel. A gente começa a mudar aos pouquinhos. E cada um que se transforma vai transformando o seu entorno, e você cresce com isso. Né? E a gente consegue um grande legado aí. Maravilha. Agora uma mensagem do nosso patrocinador, a Interlife. Interlife é um cartão benefício que disponibiliza uma rede de assistência médica, especialmente para as empresas que não têm um orçamento grande para pagar um plano de saúde. Então, a Interlife tem uma rede de atendimentos por grupo familiar, por um valor bastante razoável. Em que a empresa contrata, o funcionário vai utilizar, e é um produto que ele paga um percentual na hora da consulta, mas é um percentual pequenininho. Tá? Se a sua empresa tem plano de saúde, mas não cobre os outros dependentes do funcionário, não cobre pai, mãe, ou enfim, pense nisso, porque é um benefício de um preço bastante acessível e que eu acho que vale a pena. Legal. É realmente uma grande saída, tá? Aliás, o nosso pessoal todo da equipe tem plano de saúde, mas todos também têm Interlife, tá? Então... É isso aí. Vocês sabem que eu represento aqui a Interage Recursos Humanos, que é uma consultoria de A a Z. Eu estou prestando meus serviços lá e quem quiser pode me ter como consultor, entrando em contato com a Interage. Além disso, a gente também faz recrutamento de seleção, processo online e toda a gama de serviços de recursos humanos. O link vai aparecer na tela para que você possa conhecer o nosso site, verificar todos os nossos serviços e qualquer coisa entrar em contato com a gente, que a gente vai estar tendo muito prazer de atendê-los e procurar uma solução que melhor se adeque à sua empresa e a vocês. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi maravilhoso. Obrigado. Obrigado.